Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina, então, com foco agora na parte funcional do banco de dados, tá? Vamos lá para o quadro, vamos ver um pouquinho da nossa disciplina, né? Tecnologias aplicadas ao banco, então foco agora no banco de dados para o desenvolvimento. Na primeira aula, a gente discutiu um pouquinho, eu falei um pouquinho, né? Mostrei em forma textual as ferramentas que nós iríamos trabalhar nesta disciplina, tá? Então, o objetivo dessa aula é mostrar essas ferramentas agora na prática, tá? A gente vai mostrar um pouquinho de como está a configuração do ambiente, para você já ir dando uma olhada, né? Você já ir se ambientando com o ambiente aqui que eu preparei, tudo bem? Bom, então vamos lá, apresentando as ferramentas de trabalho, vamos à prática. Agora a gente vai cortar aí a imagem para o Note, tá? O Note que eu estou trabalhando com ele aqui no momento. E aí eu vou falar um pouquinho para você aí de cada ferramenta, né? de como você faz aí a configuração, obviamente, né? De cada uma delas, certo? Vou trabalhar com o zoom aqui para ficar um pouco mais... claro, tá, para você acompanhar. Então, a primeira ferramenta que você deve baixar e instalar, tá, para você fazer com que esse processo aí se cumpra, tá, é o Champ, que eu disse na outra aula que seria como se fosse um aglomerado de serviços, tá, que estão sendo prestados através dessa ferramenta, tá? Então, para que você baixe ele, né, não tem dificuldade, você coloca no Google lá, Champ, ele já vai te mostrar ali algumas opções de download. Procure, né, o que a gente recomenda é sempre você procurar uma fonte oficial do fabricante, tá, para que você tenha aí o melhor funcionamento do software. Sistema de instalação dele, né? O sistema mais famoso que tem, que a gente costuma brincar, né? Que é o NNNF, como qualquer outro, né? Então você vai clicando no Next, 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 Next e Finish. Então não tem dificuldades alguma, tá? Quando ele for instalado, né? Aqui eu já estou mostrando como se fosse o painel de controle, como se fosse já o painel aqui que você vai operar, tá? É esse daqui. Então esse aqui já é o Control Panel dele, o painel de controle dele aberto, tá? Então eu vou mostrar aqui como que vai ficar a sua estrutura, né? A árvore aqui, ó, de quando você instalar ele, tá? Então ele vai colocar um diretório, tá? Dentro lá do seu C, né? Então aqui eu estou utilizando o Windows, ele vai colocar lá dentro o Champ, perfeito? E aqui, ó, olha só, ele vai, né, jogar aqui vários diretórios. O mais importante para a gente acompanhar é esse aqui, que é o htdocs, tá? Ou seja, os documentos, né, de HTML, as páginas que você vai colocar, que você vai configurar aqui em cima. Então eu vou entrar aqui para mostrar para você aí as páginas que você vai colocando aí, tá? Então você pode ver, ó, tá cheio de aula, né, minha aí que eu preparo, tal, e uma série de outros arquivos, né, de exemplos de páginas mesmo. Então o arquivo, né, o exemplo que a gente vai trabalhar está aqui no diretório com o meu nome, Macedo, tá? Então eu vou entrar aqui e aí eu já tenho toda a estrutura aqui do nosso site, do nosso e-commerce, perfeito? Bom, então aqui eu tenho o arquivo de banco, né? Eu tenho um arquivo aqui que é um .sql, que é para você criar o banco, tá? Então, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo abrir esse arquivo aqui no WordPad, porque acho que o bloco de notas ele vai... O bloco de notas acho que ele vai zoar. Ah, não, ó, ele conseguiu abrir direitinho aqui, ó. Então isso aqui é extraído do banco, né? Então eu fiz o processo de engenharia reversa lá. Se você for no seu banco de dados criar um database, tá? E rodar esse script, rodar todo esse código aqui como script, ele vai criar toda a base de dados necessária, que são aquelas 5 tabelas que eu comentei na aula anterior, e já vai colocar alguns dados necessários, tá? Quer ver só? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele vai criar aqui a estrutura da tabela de clientes, certo? E aqui, ó, ele já está inserindo um cliente com o meu nome aqui, ó. Tá vendo? A gente já pode observar aqui que ele já vai dar um insert into no banco, tá? Então ele já vai inserir um cliente com os meus dados aqui, ó, né? O código do cliente 1, o meu nome aqui, certo? E os outros, ó, data de nascimento, né?
um endereço fictício e tudo mais. Então, ele já vai inserir esse cliente no banco. Por quê? Justamente para a gente suprir aí algumas regras de cadastro. Lembra que eu falei? Nosso sistema, nosso e-commerce, eu não trouxe um e-commerce, eu não desenvolvi um e-commerce completo, tá? Eu foquei no que a gente ia trabalhar na disciplina, que é, na verdade, a parte de pedido de compra, beleza? Então, todas as outras páginas, elas não foram construídas. Então, eu teria que fazer, por exemplo, página de controle de acesso, eu teria que fazer página de cadastro de cliente, de cadastro de produto. Então, isso daí tudo não tá feito, tá? Então, para a gente fazer um pedido, como o foco do nosso sistema, que a gente vai mostrar aqui, da nossa aplicação, é um pedido de compra, imagine que para você fazer um pedido, você já tem que ter um cliente e um produto cadastrado. Para ter o produto cadastrado, a gente já tem que ter uma marca e uma categoria, que isso faz parte do relacionamento que eu vou mostrar para vocês aí nas próximas aulas, tá? Então tá tudo ligado, tudo, como eu disse, né, tudo relacionado. Voltando aqui à parte prática, então, é exatamente por isso, tá, que já tem alguns dados aqui que quando você rodar, né, se você rodar esse script aqui, ele já vai implementar. Quer ver? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Item de pedido, ó, tem até alguns pedidos já prontos, tá? Ah lá, por exemplo, ó, marca, tá vendo? Então já tem duas marcas aqui. Quando eu rodar o e-commerce, você vai ver que ele já vai listar, ó. Produto XYZ, ó, ele pode ser de duas marcas, ó, ou Native ou Nestlé. Só tem essas duas aqui no banco. Ah, professor, tem como eu incluir mais uma marca no banco? Claro, né? Quando você quiser. Ou você pode já a partir da estrutura do banco criado, ir lá e escrever um comando em SQL insert, né? E já fazer a inserção de uma nova marca. Ou então, antes de rodar esse script, você vem aqui, acrescenta mais uma linha, coloca ali, por exemplo, o código 3, mais uma marca, salva o arquivo e quando você rodar, ele já vai então inserir essa terceira marca na tabela de marca para você. Beleza? Opa, mexi aqui no arquivo sem querer, vamos lá. É só não salvar, né? Vou fechar aqui e não salvar, ok? Bom, então, esse arquivo, que é o .SQL, na verdade é uma extração de dados do banco, tá? Então, primeiro eu fui criando o banco, eu fui ajustando o banco. A hora que o banco estava criado, com todos os dados necessários que eu precisava, aí eu gerei o script para a criação desse banco. Beleza? Então tá, essa aí foi a parte do Champ. Vamos dar uma olhadinha aqui na outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês, que é o Workbench, tá? Então, ele é uma ferramenta para você trabalhar com banco de dados MySQL. Por isso que ele chama MySQL Workbench também, né? A partir disso daí, nós temos a instalação, né? Depois que você fizer a instalação também, também não tem nenhuma dificuldade, tá? Para você fazer a instalação dessa ferramenta na sua máquina. Você vai fazer tranquilo. Mesmo sistema de instalação que eu citei do Champ, né? NNNF, e ele vai instalar para você. Antes mesmo de você instalar o Workbench, quando você instalar o banco de dados, quando você instalar o MySQL na sua máquina, ele vai vir com esse carinha aqui, ó. Tá vendo esse carinha aqui, ó? É o Command Line Client. Esse cara que eu falei para você, que é a interface do banco, só que em prompt de comando, tá? Então, tá ali, você digitou a senha, perfeito? Você vai conectar também tranquilo, você vai conseguir mexer no banco dessa maneira, tá? Perfeito. Vamos lá, vamos mostrar o Workbench então. O Workbench está aqui, obviamente já está logado, tá? Deixa eu fechar ele, eu vou abrir para você ver aí, né, o processo, como que ele faz, tá? Onde que clica ali. Também é um software de banco, tá bem difundido no mercado aí. Vou clicar nele aqui, você vai ver ele abrindo. E aí o que você tem que fazer somente é abrir a instância dele aqui, ó, tá? Então esse daqui é o MySQL Workbench, para quem não conhece, tá? Eu tenho aqui, olha só que legal, um modelo que é a modelagem do pedido, não sei se está completa, tá? Mas na verdade é isso que a gente vai trabalhar, mas ainda a gente não vai clicar ali, eu vou abrir o banco para vocês. Usuário padrão, tá? Eu estou utilizando o usuário padrão do MySQL,
que é o root. Olha só, tá aqui, tá? E a senha de acesso, deixa eu clicar aqui, vamos ver se ele vai pedir senha. Opa. Espera aí que eu acho que eu cliquei 2 vezes. Vamos fechar de novo. Deixa eu ver aqui o processo de desconexão. Vamos fechar de novo e vamos abrir. Estava aberto, né? Agora já deu um probleminha ali. Vamos ver se a gente consegue abrir ele agora. Senão também não tem problema, tá? Na próxima aula eu mostro para você, porque a gente vai ter que trabalhar com ele, obviamente, né? Vamos clicar de novo nele ali. Bom, enquanto ele não abre ali, vamos falar um pouquinho então aqui da interface do banco, tá? No browser, tá? Então, olha só, a interface do banco no browser é essa daqui, ó. Olha só, você vai colocar lá o localhost, né? 127.0.0.1. Aqui eu tive que fazer uma configuração nessa máquina colocando ali a porta 81, tá? Porque a porta padrão ele não estava funcionando aí o servidor Apache, tá? Então aí você vai colocar ali, você vai colocar PHP MyAdmin, ele já vai entrar aqui, tá? Vamos ver se deu problema no banco aí. Não, o banco tá ok, ó. Então é só o Workbench mesmo lá que ele tá... Que ele não tá... A gente não tá conseguindo abrir ele. Vou tentar mais uma vez aí abrir o Workbench. Bom, ele deve estar em segundo plano aí, não estou conseguindo enxergar ele agora aqui. Mas ok. Bom, é isso, certo? A parte de banco, tá? Então, não se preocupe, porque tudo que a gente fosse, né, fazer no Workbench, você tem a opção de fazer no browser também, tá? Então, eu tenho aqui, na verdade, o banco, ó, né? Depois, então, ele já está aparecendo aqui todas as tabelas do banco. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, são 7 tabelas para esse modelo, né? Eu acabei suprimindo aí na hora de falar a tabela de marca e de categoria que faz parte de produto. Mas, na verdade, o modelo completo, então, ele é constituído por 7 tabelas, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa estrutura aí também, tá? Mais uma ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o nosso editor de texto, que é o Sublime. Perfeito? Então, deixa eu minimizar aqui. Minimizar o champ. Olha só, o Sublime é o que está aparecendo aí, tá? O Sublime, como eu disse, é um editor de texto, tá? Fantástico aí, tranquilo, tá? Ele é bem completinho para você trabalhar com seus códigos. Seja para você trabalhar exclusivamente com páginas em HTML ou então para você incluir páginas dinâmicas, como é o caso aqui que a gente está trabalhando com o PHP também, perfeito? E aí ele tem um processo aqui de configuração das pastas, né? Que eu acho interessante. Por exemplo, eu mostrei lá no Explorer para vocês que eu tenho algumas outras, né? Tinha algumas outras páginas ali. Por exemplo, vamos pegar aqui esse de... Deixa eu ver se esse de trabalho aqui é uma página. Olha lá, ó, trabalho, tá? Então, eu posso abrir diretamente aqui para eu ter acesso a esses arquivos aqui, ó, tá? Classe, conexão, enviar e tal, dentro lá do Sublime. Como é que eu faço isso? Mesmo que o Sublime esteja aberto, eu consigo abrir outro, tá? Então, vou mostrar para você como é que você faz essa configuração. Só você ir ali no File e dar um Open Folder. Na verdade, ele vai mapear, né? O que ele faz aqui é um mapeamento, né? Então, ó, vou voltar aqui no diretório htdocs, tá? E aí eu vou mapear o diretório que eu mencionei para vocês, que é o trabalho, ó. Tá? Então, selecionar a pasta, trabalho, ele já vai abrir aqui, ó, tá vendo? Ó? No diretório trabalho, beleza? Com todos os arquivos que eu tenho lá no Explorer. Perceba então, ó, que é a mesma coisa que eu tinha lá, quer ver? Vou voltar de novo para mostrar para você, ó. Tá? Então são 5 arquivos que eu tenho aí, ó. Os mesmos 5 arquivos que ele mapeou aqui dentro do Sublime. E aí é só você ir clicando, né? Que você vai vendo ali, ó. Aqui já tem várias programações em PHP, né? São todos os arquivos com extensão .php, além, exceto um aqui que é o CSS, tá? Então tem um arquivo de CSS também configurado aí, tá?
que ele se trata então de fazer essa parte de interface, né? Ele vai construir e vai ajudar você, na verdade, a construir essa interface da sua página. E é bem bacana, né? Quem não conhece essa linguagem, né? É uma linguagem de estilização, não é considerada uma linguagem de programação, o CSS, é uma linguagem de estilização. E você vai utilizar para modelar o estilo da sua página, tá? Então, é bem bacana porque ele compreende algumas coisas de programação também. Então, propriedades, ó, ele trabalha com classes, tá? Então, eu crio classes aqui para depois eu ligar nas páginas em HTML, né? Então, eu consigo, por exemplo, eu quero montar um menu ali e dentro desse menu eu quero assumir uma cor só. Eu crio uma classe e coloco todos os componentes de CSS desse menu aqui dentro. Aí lá no HTML5, tá? Aqui é uma página em PHP, vamos ver se tem algum código HTML5 aqui. Aqui, ó, index, né? Então aqui eu tenho o index, que é uma página em PHP, mas eu tenho bastante coisa em HTML. Aí eu vou ligando as classes que estão lá dentro, ok? Lá dentro do meu CSS. Perfeito? Ó, quer ver? Vamos ver se tem uma ligação do CSS aqui em cima. Aqui, olha lá. Tá aqui, esse é o link rel, né? Link hrel. Link href, né? Então, o link href, olha lá, ele já está falando, ó, você vai fazer essa conversa, né, essa ligação desta página aqui com o arquivo style.css. Como eu não estou colocando nenhum caminho de diretório aqui, subentende-se que ele está no mesmo diretório desse arquivo. Então, os dois arquivos aqui estão no mesmo diretório. E aí é só colocar aqui, né, o type text/css, que aí você já fez a ligação, né? Por isso que ele trata aqui como link, o link de ligação desses dois arquivos, ok? Então é isso. Eu vou deixar fechadinho aqui e eu vou fechar também esse Sublime, porque o Sublime que a gente vai utilizar, ele já está feita a configuração, ó, no nosso sistema, que é o sistema do e-commerce. Beleza? Então, ele já está aqui no carrinho, ok? E aí, dentro do carrinho, nós temos outras páginas aí, ó. Carrinho, CSS, tá? Tá tudo aqui já. Para depois a gente discutir um pouquinho mais aí nas próximas aulas, beleza? Ok, daqui a pouquinho a gente já vai falar do sistema funcionando, tá? Vamos lá para o quadro, então, por gentileza? E aí, novamente, né, somente o esquema para a gente lembrar que essa etapa, então, é baseada no banco de dados. A gente vai ver muito mais coisa de banco, tá, do que de teste, de metodologia ágil, de programação, tá, nessa disciplina. Perfeito? Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.